Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Atos capítulo 15, verso 27. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Grande Pai, te louvamos pela dádiva da vida, pois cada um de nós só temos que agradecer pelo que o Senhor tem dado, sustentado o seu povo, para que cada um permaneça de pé naquela fé que o Senhor diz que o seu povo teria neste tempo final, porque seus corações eram convertidos. Manifesta a nós, Pai, esta verdadeira fé, que nenhum irmão, nenhuma irmã esteja em dúvida, mas que tenha segurança daquilo que o Senhor está fazendo por nós neste tempo final. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Bem, vocês me desculpam, acho que eu falei 15, 27 e li 14, 27. É 14, 27 da nossa leitura hoje. Eu quero falar um pouquinho sobre uma mensagem que está presente. Esta mensagem, como todas as que foram anunciadas em todas as épocas, ela é uma mensagem exclusiva para um povo eleito. E se é eleito, Deus te viu antes da fundação do mundo. Se Deus me viu contrário a esta mensagem, eu serei contrário a esta mensagem, me reunirei com os contrários a esta mensagem, porque Deus me viu assim. Deus me viu um falso, eu estarei um falso, porque Ele me viu como um falso. Então, se você manifesta fruto, ação de pessoa falsa, hipócrita, que não tem coisa melhor do que ser sincero. O sincero é na frente, atrás, qualquer lugar, a pessoa é aquela mesma. Não há diferença, porque é uma pessoa sincera. Mas se ela não for sincera também, não adianta você esperar que ela converta. Parece que a pessoa veio no mundo para isso. É difícil. Se você nota, você era um católico sincero, por isso que você está aqui. Não fale mal dos católicos devotos, porque se há católicos devotos, há crentes devotos também.
E se a pessoa não devota, não faz a coisa com seriedade, numa igreja que não tem a realidade, que não tem a verdade, se você não faz aquilo certo lá, você não fará nunca em igreja alguma. Pode aparecer a igreja certa, que tem a palavra certa, mas você não fará da forma certa, porque você toda a vida foi um relapso e fez a coisa da forma errada. Irmãos, eu acho que a gente vem na igreja, como nós aprendemos com o profeta, a gente vem para ser corrigido. E ninguém que erra deve achar mal a correção. A correção é para quem? Hein? Para os filhos? Então. E quando você não gosta da correção, o que você é? Hein? Bastardo. Amém. É Bíblia. A correção é para filhos. O filho não gosta de correção, ele é um bastardo. Oh, mas é filho daquele pai, é bastardo. Porque um bastardo é um filho que ele não sabe nem quem é o pai dele. Então você não deve se opor à mensagem e à correção. Você não deve se opor. Toda a nossa palestra é uma correção, é uma ajuda, seja ela na hora que a gente está pregando, ou termina de pregar e fala mais um pouquinho. Talvez nós mereceríamos que falasse mais ainda depois que parou de pregar, porque a pessoa não deu atenção à mensagem anterior. Quem dá atenção à mensagem, ela se satisfaz ouvindo mais um pouco da mensagem. Porque é o prazer do eleito, é o prazer dos filhos, é ser corrigido. Então, cada vez que você escuta uma mensagem que ela te corrige, bom, vamos falar. Ontem vocês ouviram alguma coisa, foram corrigidos? Dê graças a Deus. Você vai sair falando, repisando? Não, você foi corrigido. Você é o quê? Não é filho? Agora, vocês me desculpem, a gente entrou em algum assunto e a coisa parece que pegou mais para o lado de irmão, de família, e não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Talvez vocês pensem, o pastor quer que a gente vai em toda festa que ele realiza e que o povo de Deus vai, ele quer que a gente vai. Não quero não. O povo de Deus está reunido? Ele quer que a gente vá onde o povo de Deus está reunido. Mas eu não estou com vontade de ir. Agora, é festinha de casamento, é aniversário, é noivado, que é feito entre família. Ontem eu falei aquilo porque estava junto com a mensagem, mas as pessoas depois ficam pedindo desculpa. Não tem que desculpar nada não, irmão. E vocês não têm que pedir desculpa, não. Isso daí tem que acontecer, essas coisas. Mas eu não tenho nada contra vocês, certo? Tenho nada contra vocês que não foram. Não tenho nada. Pode ficar despreocupado. Mas aí vocês ficam sentidos e aí vem para a igreja já com o coração amargurado. Fica parecendo que vocês não são filhos. Um filho, ele alegra com a correção, mas o bastardo, diz a Bíblia, que não. Ele não alegra, ele se enraivece. Aí a gente fica nervoso na igreja, e aí sai da igreja e diz, não recebi nada. Por certo, era tudo para você, mas você não recebeu.
Aí saiu como que não recebeu nada. Por isso tem pessoas mais maleáveis na igreja. Tem pessoas maleáveis. Você sabe, o irmão Everson é um homem rude. Mas quando eu trato com ele, ele é maleável. Entendeu? É isso aí que eu gosto. O homem é rude. Mas quando eu trato com a pessoa, é maleável. Falo de tudo, falo toda a verdade para as pessoas. É maleável. Mas tem gente que não gosta de escutar a verdade. Faz a coisa errada, mas não gosta de escutar a verdade. Aí o filho faz a coisa errada, você vai açoitar o filho. Não, não pode açoitar o filho. Nós temos até as leis, talvez impostas dentro da igreja, que o pastor não pode pregar uma coisa que ofenda, como Jesus pregou. E além de pregar, desceu a zorrague mesmo, de verdade. Certo? Não foi conversa, não. Foi um molho de cordas. E chegou a zorrague no povo. As pessoas não gostavam daquilo. Eles pensavam que bom era o sacerdote. O sacerdote é uma bênção. Mas esse Jesus, você viu o que ele fez? Abriu as nossas gaiolas, soltou nossos pombinhos, que são de sacrifício. Abriu a porta do curral, fizeram um curral lá na igreja. Ele abriu, soltou as ovelhas. Eles estavam vendendo ovelhas, pombinhos, dentro da igreja. E Jesus chegou, o azorrague, para eles não fazer aquelas coisas na casa de Deus. A casa de Deus é chamada casa de oração, não é casa de negócio. Acho que eu já estou nessa linha, né? É bom dar mais uma cutucada. Você tem que vender alguma coisa, olha, da porta da igreja para lá é rua. Vocês estão livres para lá. Agora, da porta da igreja para dentro, não traga nada que é para ser negociado lá fora. Seja pipoca, seja maçã do amor, seja paçoca, seja roupa. Eu não sei se você tem alguma coisa. Nós temos um senhor aí que nem não é crente, mas ele vem e vende na esquina, é amigão nosso, né? Gente boa, sempre ele está aí. Então, da porta para fora, você pode vender seus pombinhos, certo? Suas ovelhas, da porta para fora. Agora, da porta para dentro, não traga as coisas de negócio, deixa lá no seu carro. Lá no seu carro você chama as pessoas, faz negócio lá, tudo bem. Isso também é uma correção para filhos, certo? Já estou falando da porta para dentro. Berçário é igreja. Berçário não é lugar das mães ficar prosapiando, não. É lugar delas estar ouvindo. E se coloca um aparelho para elas ouvir ali, daqui a pouco vão dizer que aquele aparelho acorda as crianças. Só a conversação delas que não acorda as crianças. Mas se colocar um som de mensagem para elas ouvir, então pode acordar as crianças. Agora quem está no berçário já vai sair fervendo hoje também. Não é assim? As pessoas têm que ser maleáveis. Olha, eu não faço isso, então não serviu para mim. Eu faço isso, vou calar porque sou filho, estou sendo corrigido. Amém? É bom a gente pensar nestas coisas. A gente vem na igreja, vem para ouvir a palavra de Deus. Você não deve formar nenhum grupinho fora da igreja, irmão contra irmão. Vocês não devem formar um grupinho para falar contra irmãos de outra denominação. Vocês não devem formar um grupinho para falar contra irmãos que saíram daqui. Não deve. Fala o bem que vocês sabem deles. O mal você deixa quieto. Não fale. Certo? Agora, não te reúnas com eles também para falar mal do seu grupo.
do seu povo aqui. Porque aí você não sabe de onde você é, o diabo sabe, mas você não sabe, o povo não sabe de onde você é, qual lado você pertence. Então não reúna para falar mal de ninguém. Quando você estiver conversando com outro, conversa na mensagem. Não discutindo parágrafos, não, isso aqui nós ouvimos, o profeta diz que é isso. E amém. Quando o profeta diz que é isso, aquilo põe fim no assunto. Não temos que perguntar coisa alguma, aquilo põe fim no assunto. Amém, amém. Agora, até eu chegar lá na mensagem, 211 perguntas e respostas sobre os selos, Jesus foi a chave de tudo, porque ele foi Emanuel, Deus Emanuel, Deus feito carne. Agora, no tempo de Jesus, eles não criam que Jesus era Deus, eles criam que Jesus era um demônio. Eles não criam que ele era Deus. Então você tem que ver que quando tem uma mensagem presente, ela está presente porque logo virá uma nova mensagem. Eu tenho um parágrafo para ler. Porque tem uma mensagem presente. E aquela mensagem está indicando para você que uma nova mensagem está chegando. Você pode ver que nós estamos aqui com uma mensagem, mas uma nova mensagem está chegando. Aí ele diz, mas o que é isso? Será que tem de novo? Aí eu tenho que esclarecer. Há uma mensagem presente, mas por quê? Tem uma nova mensagem chegando. A mensagem dos judeus, de Moisés e Elias. Mas tem que ter uma mensagem presente. E logo uma nova está aproximando. E as pessoas não valorizam. Se você não valoriza a presente, você não vai ser beneficiado nem da presente, nem da nova. Isso nós temos em todo o tempo. Havia a mensagem de Moisés. Aquela era a mensagem presente. Mas ela estava presente e estava chegando uma nova mensagem de Josué. Aquilo aconteceu. O anjo que Deus mandou já não era Moisés mesmo. Deus falou para Moisés, eu vou mandar um anjo. Moisés podia parar de dizer, senhor, mas não sou eu? Não, eu vou mandar um anjo. Fala para o povo aí, eu vou mandar um anjo. Moisés já era o anjo presente. A mensagem presente. Mas Deus falou para ele que ia mandar um anjo. E ele mandou. E avisa o povo para se guardar diante deste anjo. Porque ele não vai suportar a rebeldia deles. E o meu nome está nele. O meu nome está nesse anjo. Por isso o anjo era Josué. Joshua. Era o nome do anjo. Era o nome de Deus naquele dia. Até que chegou a clarear para nós esse nome para o nosso tempo, Jesus. Eu não sei se eu mexo com vocês e te ajudo desde o princípio, que a gente vê quando Deus está fazendo um trabalho, quando os judeus rejeitaram, estamos comentando muito sobre isso. Quando os judeus rejeitaram, Deus está fazendo um trabalho entre os gentios. E esse trabalho tem que ser valorizado. Porque os judeus não valorizaram a mensagem presente. E uma nova mensagem chamada Espírito Santo, que seria derramado no dia de Pentecostes, 40 dias após a morte, ressurreição do Senhor Jesus. Ali ia completar os 50 e Jesus estaria descendo sobre eles como Espírito. Mas era uma nova mensagem, mas tinha uma presente, que era a mensagem de Jesus.
mas ele queria mandar uma outra. Ele diz: o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Agora o nome dele e do Pai é um só. Ele diz: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. A irmã Branham mostra, se ele manifestou o nome do Pai, o nome do Pai era Jesus. Então, desde aquele tempo, Deus está tratando com um povo gentil. O Espírito Santo foi derramado sobre um povo que era gentil também, no dia de Pentecostes, não só judeu. Havia uma mescla naquele dia, que o Espírito Santo foi derramado. Você lê isso em Atos, capítulo 2. Mas aquilo não ficou somente nisso. Vocês notaram aqui, a mensagem continua. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Naquele tempo, Pentecostes estava abrindo a porta da fé para os gentios. Mas quando chega que o último mensageiro, Branham, está fechando a porta da fé para os gentios. Você não tem só a abertura da porta, mas tem um fechamento. Você tem a abertura da porta falando com os judeus, com Moisés. Mas quando você chega aqui em Jesus, ele já estava pregando e eles rejeitando e a porta fechando para os judeus. A porta não continuou aberta para os judeus depois que eles rejeitaram a mensagem naquele dia no Calvário. E quando você rejeita a mensagem de Deus presente, você não participa da nova. Você é um crítico, uma crítica da nova mensagem que aproxima. Eles não viram Jesus depois, quando o Espírito Santo caiu, que era Jesus em forma de Espírito Santo agora sobre a igreja. O que eles chamaram aquilo? De mosto, de vinho. Esse povo está cheio de vinho, eles estão bêbados. E Pedro teve que levantar naquele dia que ainda era um mensageiro aos judeus. Pedro, ele levantou e mostrou para eles que não era vinho, sendo aquela uma hora muito cedo, não era vinho que eles tinham tomado, mas era o cumprimento da profecia de Joel, que diz que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E ali tinha começado o Espírito ser derramado. E nós temos aí 7 eras da igreja, quando o Espírito Santo está derramado sobre o povo. E agora fecha a era da graça. Deus vem com uma mensagem. Quando Laodiceia tinha sua mensagem, a mensagem presente, laodiceana, pentecostal, uma nova mensagem estava chegando. A mensagem do profeta Elias. A mensagem restaurou o batismo, restaurou a ceia, trouxe para nós a posição correta do homem e da mulher na igreja. Aquilo era uma restauração. Aquilo não era uma doutrina nova, era restaurando o que já existia e que foi perdido durante as eras. Foi o ministério de Elias, ao mesmo tempo que o ministério de Elias estava operando, restaurando, que era a mensagem presente, uma nova mensagem estava chegando, certo? Que era a mensagem do Filho do Homem. E assim por diante você vai ver, aquela mensagem manifestou, ele veio e pregou que nos dias de Noé, nos dias de Ló, o que existiu, estava existindo nos Estados Unidos. Então, acompanha a mensagem de Jesus. Eu acho que tem gente que pensa que essas escrituras nunca vão se cumprir. Jesus falou, assim como foi nos dias de Ló, nos dias de Noé, também seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Eles pensam que nunca vai cumprir.
Eles pensam que isso já cumpriu com Jesus lá atrás. Não, Jesus estava pregando para que uma nova mensagem viesse. Diz, vai vir uma nova mensagem. Aqui eu sou o Filho do Homem. Mas vou mostrar para vocês sobre estas bases, podia dizer Jesus, que sou o Filho do Homem, terá uma mensagem como esta, de Filho do Homem, nos dias que a humanidade estiver com o caráter corrompido, como esteve nos dias de Noé, casando e divorciando, nos dias de Ló, homossexualismo. Isso cumpriu nos Estados Unidos há 60 anos atrás. Isso está cumprindo no Brasil, da mesma forma. E você pode ver que a coisa vai piorando cada dia mais. E as pessoas têm que cumprir a Bíblia. Aquele que casa e não está satisfeito, ele vai cumprir sempre a Bíblia. Ele vai divorciar outra vez, vai casar outra vez. As pessoas não estão satisfeitas, marido e mulher, une homem com homem, mulher com mulher. É o que está acontecendo. Os dias que foram anunciados no tempo de Jesus. Jesus falou, vai acontecer. Nunca houve um tempo como o nosso tempo dessas coisas acontecer. E hoje nós temos aí as claras, homem casando com homem, mulher com mulher. Estou falando contra? Estou falando o que é. Estou falando a realidade do dia, certo? Cada um cumpre a Bíblia da forma que eles vieram para cumprir. Assim como a pessoa, para ser uma maledicente, ela vai cumprir a Bíblia. Ela vai falar da outra pessoa, porque ela está cumprindo a Bíblia. O outro peca, está cumprindo a Bíblia. Cada vez que você vê Deus operando, também está cumprindo a Bíblia. E para aqueles incrédulos que pode Deus fazer o que for, eles vê, mas eles não conformam. Eles não dão amém para aquilo. Eles não glorificam a Deus como eles estavam glorificando a Deus, porque foi pregada a mensagem para os judeus e agora a porta dos gentios foi aberta, uma porta de fé para os gentios foi aberta. Mas eu estou falando para vocês que a porta já está fechada. Então como vamos entrar mais? Só tem um meio. Se você foi predestinado para ouvir esta verdade no dia final. Se você não foi predestinado para entender os 7 selos, você nunca vai entender. Você somente vai fazer enchimento na igreja. Tem muita gente, só enchimento, mas não tem revelação. Está na igreja, mas não tem revelação. Se Deus não viu você enxergando o novo nome dele, que ele diz em Apocalipse 2:7, 2:17 e 3:12, que isso estaria acontecendo, mas você não crê. Deus está vendo você só como um enchimento de igreja. Então, por favor, cada um tem que tomar responsabilidade. Eu não viria aqui, eu não viria aqui se eu não cresce nisso daqui. Eu não viria aqui. Estaria perdendo meu tempo? Vou em casa assistir televisão, assistir filme e tudo que não presta. Eu não creio nisso aqui mesmo. Mas eu venho aqui porque eu creio. Você vem aqui porque você crê. Você não vai perder seu tempo. Como você vai perder tempo, ouvir uma coisa que você não admite? Sabendo que aqui tem tanta mensagem, tanta coisa que se prega neste púlpito, e umas são admissíveis e outras não, por crentes, e crentes da própria mensagem.
Mas vamos parar de pregar? Não, Jesus pregou. A hora que Jesus viu que ele estava com dificuldade para crer na mensagem dele, ele diz: aquele que não comer a carne do Filho do Homem e não beber o sangue dele não tem vida. Acabou de piorar. Você acha que Jesus ajudou? Jesus pregou uma mensagem que Moisés pregou diferente. Moisés diz: vocês não podem comer sangue de animal. Jesus falou: vocês têm que beber o meu. Moisés pregou: vocês não podem comer carne de porco. Jesus disse: se você não comer a minha carne, vocês não têm vida. Ele diz: a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Isso é São João falando, está na Bíblia. São João 6 em diante, você vai vendo que mensagem. Agora, para que foi essa mensagem? Para 70 incrédulos ir embora. Ele pregou para 70. O irmão Branham veio e disse que Jesus pregou proposital, que Jesus sabia quem é que não cria, que ele tinha escolhido. Vocês vão de 2 em 2 pregar nas cidades, mas vocês, quanto mais prega, mais incrédulo vocês são. Quanto mais ouve, pior ficam. E não deveria ser assim. Deveria ser melhor. As pessoas que vão estudar, elas devem estudar para ser melhores pessoas. O lar foi feito para você começar a aprender o respeito de pai e mãe, para depois você respeitar o seu vizinho, respeitar o seu professor, sua professora, respeitar seus mestres, seus chefes lá na frente, respeitar suas patroas, seus patrões. Mas isso começou de casa. Respeitar a igreja, respeitar a doutrina, respeitar o pastor respeitar a igreja. Cada um deveria se evoluir em um caráter cristão. Mas muitas vezes as pessoas estudam e ficam pior. Elas se incham, elas acham que sabem alguma coisa. Tem gente que não sabe nada e acha que sabe alguma coisa. Você vai fazer o que com elas? Deixa elas pensar que sabem. Não diga para elas que elas não sabem, não. Deixa elas continuar pensando que sabem. Elas já nasceram para aquilo. Gente, um filho de Deus, quando ele ouve uma mensagem, ele dobra e diz: nunca ouvi uma mensagem como esta. Filho de Deus. O que é um bastardo? Eu já conhecia isso. Nunca ouviu. Eu já conhecia isso. Eu já tinha lido sobre isso. Mostre a sua natureza, filhos. Mostre sua natureza. Seja humilde. Diga: aprendi. Obrigado, Senhor, pela mensagem. Hoje, obrigado, Senhor, pela mensagem de ontem. Se o Senhor tiver que bater em nós um pouquinho, estamos aqui para apanhar e te obedecer, porque somos filhos. Não tem que achar ruim. Ninguém deve achar ruim. Por isso que eu digo: você é meu irmão, minha irmã, até o dia que você escuta uma mensagem que te fere. Jesus é seu Deus até o dia que Ele te dá uma mensagem que te corrige. Aí você já coloca ele de lado. Até o dia que Ele mexe com o meu defeito, com o seu defeito. Não estou topando muito esse pregador, não. Porque ele está mexendo com a minha vida. Eu tenho que dar graças a Deus. A mensagem está sendo pregada, eu estou sendo corrigido. Amém? Corrigido. Observe bem esta pessoa, Jesus. Quando ele veio à terra, nem a 10ª parte do mundo soube que ele esteve aqui. Hoje você vê que milhões de pessoas. Jesus, não, filho. Você sabe o que Jesus considera? Não é hoje quem diz Jesus, não. No tempo dele, quem disse Jesus, ou Yeshua, ou Jesus, ele considera no tempo dele, diz, porque depois
Vocês têm que ver os homens que eu vou mandar. Vocês têm que olhar os meus mensageiros. Vocês têm que ouvir a eles. Eu tenho uma mensagem presente, mas vem uma nova. Eu tenho um Pedro aqui pregando no Pentecostes, mas vem um Paulo pregando aos gentios. Uma mensagem nova. Pensa que ele ia ficar com aquela mensagem aos judeus? Os que são dos judeus aí, que é Yehoshua e assim por diante, eles acham que Deus está com a mensagem deles. Eu vou te alertar, Deus largou vocês lá no Calvário, quando vocês, com a mensagem judaica, o crucificou juntamente com os romanos. Deus deixou vocês lá, com nome e tudo. Você sabia que durante 7 eras da igreja, 7 eras gentias, e que Deus é conhecido por um nome gentil? Por isso que você conhece hoje ele por Jesus. E o que é Jesus? Jesus é um nome português. Mas ele já vem tratando com o povo gentil, e é conhecido como um nome gentil. E porque ele usou o doutor Lucas, que era um grego, para poder escrever Atos dos Apóstolos, que são Atos do Espírito Santo, e que ele não ia escrever aquilo ali para você ser batizado em nome de Yehoshua, no nome judaico. Eles tinham crucificado a Jesus. Por isso, a mensagem, o livro de Atos, não foi escrito por um judeu, mas por um grego, um gentil. Eu estou falando, tem gente aí que entende melhor do que eu. Eles não admitem. Mas quando ele escreveu, é porque a mensagem tinha começado com os gentios e começou com um nome gentil. Eu nunca preguei para vocês certas coisas, né? Mas ele começou com um nome gentil, ele não começou no Pentecostes com um nome judeu. A palavra escrita, a mensagem escrita, foi um grego que escreveu. O nome era grego, era gentil. Agora era para a gente, para as nações. Não era para os judeus, eram os poucos judeus que iam entrar naquele dia de Pentecostes. Por isso houve aquele monte de línguas que existiu no dia de Pentecostes, todos diferentes, e na hora trouxeram uma mensagem que foi tida como a bênção de Deus, glória de Deus. E você vai ver onde Deus começou. Por isso, Simão relatou como Deus primeiro começou entre os gentios, tirando um povo para o seu nome. Hoje eu tenho mais luz. Deus começou entre os gentios, tirando um povo para o seu nome, gentil. E você pensa que o novo nome seria judeu? Não, o novo nome é gentil. Houve um nome gentil, mas agora o novo nome é gentil, que Deus tem tratado com o seu povo. O problema da Bíblia ter 2 milênios, e que as pessoas a escreveram, contando de Jesus para cá, e as pessoas só podem aceitar isso por revelação. Você quer ver só alguns versículos que eu tenho aqui? Isaías 49:6, também te dei para a luz dos gentios. Era falando com Paulo, lá em Isaías. Eu te dei para a luz dos gentios. Porque Deus não deixou que Pedro continuasse, porque Pedro era um judeu. E a mensagem não ia continuar para os judeus, era para os gentios. Aí o que Deus fez? Pegou um perseguidor, pegou um Saulo de Tarso, transformou ele, mudou a vida dele, mudou o nome dele. Você não chama mais Saulo, e sim Paulo. Para os gentios, Deus já começou mudando o nome deles também.
Mas não usou Pedro para aquele fim, dizer, você vai ao gentio, não. Aí ele diz, Pedro, você vai aos judeus. E Paulo, eu te levanto para a luz dos gentios. Atos 9:15, para levar o meu nome diante dos gentios. Paulo, para levar o meu nome diante dos gentios. Eu sei que tem muita gente que se confunde, mas você já está na altura de ouvir essas mensagens hoje. Depois de tantos anos, você está na altura de ouvir estas mensagens. O nome do Senhor foi rejeitado entre os judeus. Por isso ele veio sem um nome no Velho Testamento e com profecias: o meu povo saberá o meu nome. E quando ele nasceu, e o seu nome será Jesus, porque salvará o seu povo, judeus. Agora, eles pegam, os próprios judeus pegam e matam Jesus. Aí ficou lá em cima da cruz os 3 idiomas. No hebraico, no latim, no grego, estava escrito o nome do Senhor. E cada um era uma língua. E naquele tempo, o Iesus era exatamente do grego, o Jesus era o latim, Yeshua era o grego, me perdoe, o hebraico, naquele dia. Mas as pessoas percebem isso. Por que Deus fez isso? Porque pôs de 3 formas, de 3 nacionalidades, 3 línguas, porque o nome dele continuaria agora entre os gentios. E você vê onde nós estamos hoje. Deus tem um novo nome. Deus não tem apenas um nome gentil. Deus tem um novo nome gentil. Irmão Brenner veio dizer, um gentio levaria o seu nome. Não pode ser Jesus. Entendeu? Não pode ser Jesus. Um gentio levaria o seu nome. Irmão Brenner estava falando do novo nome, de um gentio que levaria o novo nome. Mas ele não podia dizer que era o novo nome, porque Deus disse para ele, não diga a ninguém. Mas ele deixou tantas pistas para nós podermos chegar ali. Então, Deus começou com o nome gentil, com o povo gentil, depois do Pentecostes. Até o Pentecostes reuniu todas as nações e os judeus juntos. Mas depois o evangelho começou a ser pregado por Paulo aos gentios. Atos 11:18. Até os gentios deu Deus o arrependimento. Porque os gentios era gentinha. Era gente sem valor, os gentios. Quem era de valor eram os judeus. Mas os judeus mataram o seu mestre. Os judeus mataram o que veio para salvá-lo. Aí ele pega e passa para os gentios. E vem trazer uma mensagem para os gentios e dará arrependimento para os gentios. Por isso a Bíblia diz, começando por Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins do mundo. Começou lá em Jerusalém, foi para Samaria em Atos 8, 14 a 16, foi para os gentios em Atos 10, 47, 48, na casa de Cornélio. E a coisa veio até aqui, o fim do mundo no Brasil. O evangelho tem sido pregado e é um povo gentil. Os judeus viveram em guerra, os judeus viveram fora da terra deles. Em 1948 eles voltaram para lá, porque eles têm que estar lá na sua pátria para que Moisés e Elias possam aparecer lá. Enquanto estamos pregando essa mensagem presente, há uma nova mensagem chegando, que é a mensagem para os judeus. Mas estamos pregando uma mensagem. Se eu começo assim, enquanto Lutero estava pregando a sua mensagem, havia uma mensagem presente chegando.
Lutero pregou: o justo viverá pela fé, mas agora estava uma nova mensagem chegando de santificação. O que adianta você ser justificado se você não for santificado? A santificação tira seus defeitos. A santificação tira seu defeito de ir de casa em casa falando mal dos outros, pondo sombra na vida dos outros, seja católico, seja espírita, seja da mensagem, seja quem for. O crente verdadeiro é calado. Ele não tem que comentar em defeito dos outros. Ele não vive à espreita da miséria dos outros. Ele não cresce através da decadência dos outros. Ele é um eleito. Deus já o chamou para aquilo e ele segue sozinho. Ele é águia. Tem muitos crentes aí, eles querem viver em bando. Deus está chamando águias para viver sozinho. Não tem pastor perto, mas eles vivem sozinhos. Eles são alimentados pela palavra de Deus. Eu não tenho que pedir nada. Eu pedi alguma coisa para vocês, eu peço alguma coisa para vocês, mas vocês, alguns de vocês estão preocupados. Eles estão preocupados. E se você une com as pessoas que têm preocupação contra mim, vocês estão contra o próprio grupo de vocês, contra o próprio corpo. Isso mostra que a gente não faz parte desse corpo. Paulo diz: como que a mão direita falará da mão esquerda? Diz: não pode falar porque é do corpo. Não pode um falar mal do outro. Vocês não aprendem aqui, é isso? Tem que falar bem, ajudar um ao outro. Faz isso. A mensagem vem, ela corta todo mundo. A mensagem corta todo crente, todo incrédulo. A mensagem, quando sai do púlpito, ela sai para poder cortar todo o pecado e ajudar as pessoas a se arrepender e não apenas ficar no arrependimento. Arrependimento e justificação, você não passaria de um bom luterano. A mensagem não é só isso. E tem crente que vem para a mensagem e só é justificado. Não é santificado. A santificação tira o desejo de pecar. A santificação tira o desejo de falar dos outros. A santificação faz a mulher pôr roupa. A santificação não deixa a mulher cortar o cabelo. Aí, está na santificação. Na justificação ela faz isso. Mas na santificação, aí começa a limpeza. É santificação que vai fazendo isto na nossa vida. Na santificação, ó, na justificação, o homem ainda fuma. Foi assim no tempo de Lutero. Nós aprendemos isso. No tempo de Lutero tinha um cachimbo ainda. Por que veio a mensagem de Wesley? Porque enquanto a mensagem presente de Lutero estava, a mensagem nova de Wesley estava chegando para poder santificar os vasos justificados. Tirar o cachimbo deles. Tirar a roupa errada delas. Cada coisa que nós fazemos, a vida que nós vivemos, mostra onde nós estamos. A vida que nós vivemos. Se eu viver uma vida de adultério, eu sou crente, sim, sou crente, fui justificado, sim, Deus me pegou, mas não pôde me limpar. É isso que nós aprendemos com a mensagem do profeta. Justificação é Deus te pegar no galinheiro como um copo sujo lá do galinheiro. Mas se ele só te pegou e você não deu lugar para ele te limpar, te lavar, te santificar, então não vai adiantar nada. Você vai continuar sendo um homem sujo, cobiçador das mulheres, a mulher suja também querendo mais do que o marido, sujos falando um dos outros. Não chegou a santificação ainda. Mostra onde nós estamos, gente. Nós temos gente na mensagem aí, você não, mas fulano de tal adulterou, fulano adulterou. Mas por que você acha que é? Não devia. Mas é o lugar que eles estavam. Eles creram na justificação e ficaram lá.
eles não foram à santificação para tirar seus desejos ruins. Tem que ir à santificação. Agora, eu quero que vocês pensem uma coisa, irmãos. Não me tome aqui nesta igreja, e vocês pela internet, não me tome aqui como o melhor homem, o homem mais santo da congregação. Não é não, eu não sou igual a vocês. O santo aqui é o Espírito Santo. Que eu preciso cada dia mais dele, para poder me limpar, para o fogo, porque enquanto o sangue de Jesus Cristo, através da santificação, te limpa, externa e internamente, logo você chega ao batismo do Espírito Santo, que é queimado pelo fogo de Deus. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí quando você é batizado com o Espírito Santo e com fogo, você é queimado, seus males são queimados. Você não fará aquilo mais. Você não agirá mais daquela forma. Porque foi queimado, o seu mal, o meu mal foi queimado. Mas a maioria de nós chegamos até a santificação, fomos limpos, mas não fomos preenchidos. E uma casa que ela é limpa, ela está sujeita a mais demônios. Um crente limpo, ele está sujeito a mais demônios ainda. Ele tem que preencher, essa casa tem que preencher. Tem que entrar gente ali, e esta gente é o Espírito Santo. Tem que entrar ali para poder limpar, queimar toda a impureza da nossa vida, para podermos ser homens e mulheres de Deus. Amém. Amém. Gálatas 3:8, ele diz: justificar pela fé os gentios. É uma coisa, Deus justificando nós pela fé, os gentios sendo justificados pela fé. Mas não fique na justificação só, gente. Passa a santificação, não fique só na santificação. Peça o batismo do Espírito Santo. Tem que haver uma mensagem presente que queima os nossos pecados, queima os nossos erros, porque é o batismo do Espírito Santo e fogo para queimar nossa incredulidade, porque uma nova mensagem está vindo. Deixa eu terminar com o parágrafo que eu intitulei a mensagem. Eles perguntaram para o irmão Brana, pergunta 33, perguntas e respostas sobre os selos. Irmão Brana, eu entendo que Elias tem que ser manifesto 3 vezes, e você nos tem dito que já tem sido manifesto 2 vezes. Eu acho que eles nem percebiam as coisas direito quando eles falavam. Acho que eles nem escutavam a mensagem do irmão Brana direito e faziam as perguntas assim. E você disse que tem já sido manifesto 2 vezes, era 3 vezes que já tinha manifesto, a dele era a 4ª, e que virá outra vez. Agora, esta pessoa que vem com o espírito de Elias, será o mesmo que vem com Moisés, como uma das 2 testemunhas? Eles queriam saber, vai vir um, mas ele é o mesmo que vem com Moisés? Em outras palavras, se ele opera conosco agora entre os gentios, ele virá com Moisés também para os judeus? Não. 239, perguntas e respostas sobre os selos. Não, ele será um gentio para a igreja gentia. Deus sempre envia um de sua própria gente. Eu não posso ensinar coisas para vocês, mas quando vier o Espírito Santo, eu tenho coisas grandes para ensinar, mas quando vier o Espírito Santo, Ele vos ensinará estas coisas, disse Jesus. O que Jesus não podia ensinar, ele era a mensagem presente, havia uma nova mensagem chegando, que ia ensinar aquilo. Aprendemos com o irmão Brana a mesma coisa. Ele veio aos seus e os seus não lhe receberam. Ele sempre os envia assim. De igual maneira será com a mensagem da hora. Agora, se Deus envia assim, se é gentio, Ele manda profeta gentio, então você quer me dizer que durante 7 eras da igreja tem um nome judaico? Não, é gentio, Ele manda gentio, até o nome dele é gentio.
ele visitou os gentios através de um nome gentil e que chegou a nós neste último dia como Jesus. Agora, Jesus não era nem gentil nem judeu, ele era Deus, você vê? Mas ele veio para os judeus não receberam. Escuta aqui esse finalzinho, 240, perguntas e respostas sobre os selos. Quando Deus lidou com os judeus, não houve profetas gentios, certo? Deus lidou com os judeus, não houve profetas gentios. Até João Batista, não houve profetas gentios. Veio Jesus encabeçando o profeta dos profetas, não houve profetas gentios. Agora, depois de Jesus vem em São Mateus capítulo 10, 40 e 41, diz: vos enviarei profetas, a uns matareis e açoitareis em vossas sinagogas. Ele já estava dizendo que ia mandar profetas, e os gentios que receberam estes profetas. Começou com Pedro, que tinha que converter no dia de Pentecoste e mostrar sua conversão e batizar o povo naquele dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí a mensagem prossegue. Quando Deus lidou com os judeus, não houve profetas gentios. Quando Deus lida com os gentios, não há profetas judeus. Tivemos 7 eras da igreja, não houve profetas judeus. É o William Branham que está falando. Olha, eu já li, já grifei. Você tem muita coisa grifada em casa, né? Mas eu também tinha e nunca tinha visto. Oh, mas eu já preguei sobre isso. Sim, preguei. Quando Deus lida com os gentios, não há profetas judeus. Então você tem que entender que no período gentil que Deus tem tratado, desde Paulo até William Branham, não houve profetas judeus. Deus não tratou com os judeus. Por isso os judeus estavam esparramados nas nações. E em 1948, eles retornaram para a sua pátria, para a sua nação. Aí para Deus tratar com eles lá, aí Deus vai ter que ter profeta judeu para tratar com os 144 mil, que são 12 mil de cada tribo de Israel. Estou terminando. Eu estou até perdido, tem tanto papelzinho aqui já. Está tudo aqui. Olha, quando novamente voltar aos judeus, não haverá profetas gentios. Entendem? Olha, enquanto nós pregamos esta mensagem, que é a mensagem presente, está sendo preparada uma nova mensagem que está para chegar, mas não é para nós, é para os judeus, certo? É isso que eu quero que vocês entendam. Olha o que o irmão Branham diz, entendem? Bem, porém, sim, haverá um tempo quando uma mensagem, todavia, está presente ao tempo. Ela está presente ao tempo, quando a nova mensagem tem começado. Aí eu poderia ver o parágrafo aqui que o irmão Branham diz, que se você estiver alerta, você verá a manifestação de Elias e Moisés. Você não viverá no dia dele, mas você verá, porque essa mensagem aqui já está mostrando para você. O que virá depois? Uma mensagem nova. Então aqui tem uma pregação que mostra para você, nesse tempo que você está vivendo, com a mensagem presente, a mensagem da esposa. Você está ouvindo esta mensagem presente. Há uma nova mensagem começando. Você já viu como é pregado agora que nós ensinamos para vocês sobre Moisés e Elias? É uma nova mensagem começando, não conosco, nós somos ensinados, mas a mensagem estará começando com os judeus. Nós sabemos dela. E assim, para mim encerrar, irmão Branham veio com a primeira etapa, e enquanto a primeira etapa estava presente, uma nova mensagem da segunda etapa estava chegando. E quando ela chegou, que o irmão Branham teve aqueles primeiros discernimentos, não sei se foi no México, que ele teve um dos primeiros discernimentos ali,
quando ela chegou, oh meus irmãos, aquilo era tremendo. Mas quando o irmão Branham estava na segunda etapa, uma nova mensagem estava chegando. A mensagem presente era a segunda etapa, mas uma nova mensagem estava chegando. Aí em 1963, aí chegou a nova mensagem, que era a mensagem do profeta, trazendo a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, de 63 a 65. Foi isso que aconteceu. Guarde bem, há uma mensagem presente e uma nova está aproximando. Tem uma nova mensagem que tem começado, ele disse. Por quê? Porque os judeus já voltaram para sua pátria. Você espera que algum judeu que está aqui no Brasil pertence aos 144 mil? Você está enganado. E se você é judeu, está me ouvindo, pensando que você pertence aos 144 mil, você está enganado. Para você pertencer aos 144 mil, você tinha que ter voltado para a sua pátria. Deus vai tratar com eles lá na sua pátria, como Deus tem tratado com os gentios aqui nas nações. Com os judeus, ele trata naquela pátria. Com os gentios, ele trata como indivíduo, porque ele trata entre nações. E no final, ele manda um homem que é pai das nações. Bran, HM, é pai das nações. Obrigado, Senhor, por mais um momento de podermos ouvir sua palavra e saber o que o Senhor tem dado para nós neste tempo final. A mensagem presente e uma que está chegando para os judeus aí, que nós já estamos sabendo como ela será. E sabemos quais homens serão, de que nação eles serão. Nós sabemos. Não importa o nome deles. Eles podem ter qualquer nome, mas o ministério deles será Moisés e Elias. Como o homem chamou Brana, mas o ministério dele era de Elias, filho do homem e sétimo anjo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem dado a nós até o presente momento. Amém, Senhor. Amém. Senhor, neste momento eu te agradeço por estar aqui. Depois de 40 anos no deserto, a igreja pode ouvir que estamos nessa terra prometida, onde mana leite e mel. Se estamos nesta terra abençoada, é porque tu és fiel. Com Josué possuímos essa terra, expulsamos todos os gigantes, porque a promessa para os eleitos deste dia, que a terra é nossa. Eu quero comer dos frutos desta terra. Tudo que foi plantado é abençoado, pois já vencemos a guerra. Eu quero comer 7 selos revelados, a mensagem de um só homem, também um novo nome. Hoje é o que Deus tem nos dado.
os 7 selos revelados por inspiração. Hoje a esposa está colhendo um novo nome por revelação. Quando João comeu o livrinho aberto, foi doce como mel. Foram as evidências desta terra prometida que desceu do céu. Com Josué possuímos esta terra, expulsamos todos os gigantes, porque a promessa pros eleitos desse dia, que a terra é nossa. Eu quero comer dos frutos desta terra. Tudo que foi plantado é abençoado, pois já vencemos a guerra. Eu quero comer 7 selos revelados, a mensagem de um só homem, também um novo nome. Hoje é o que Deus tem nos dado. Hoje é o que Deus tem nos dado.